Salve, salve família! Bem-vindos a mais um episódio do Tropicast, o podcast mais tropical que você vai ver. E hoje estou aqui com o meu co-host, Júlio. Opa. E com o nosso convidado, Agamenon. Boa tarde. Então, nós estamos aqui com mais um episódio. E como já disse aqui nos bastidores, nosso intuito é falar sobre a arte, sem direcionamento e tudo mais. Então, eu gostaria de começar perguntando um pouco sobre você. Quem é Agamenon? Quem é o professor Agamenon? Quem é Agamenon, o artista? Pergunta do caramba essa, viu? Quem é Agamenon, professor? Quem é Agamenon, artista? São pessoas realmente diferentes, né? Para quem já teve a oportunidade de me ver no palco, sabe que ali é o meu espaço, realmente é onde eu me reencontro, onde eu encontro comigo mesmo e me faço ser. Então, Agamenon artista é um cara versátil, é uma pessoa que muitas das pessoas que eu já trabalhei me chamavam de coringa. Fui coringa de muitas pessoas, ou seja, eu era o cara que encenava, cantava, dançava, tinha essas habilidades que, graças a Deus, eu ganhei ao nascer, digamos assim. E uma pessoa extremamente apaixonada pela arte. Eu acredito que a arte é o que o ser humano precisa para não enlouquecer de vez. Você viveu para a arte. Nasci para a arte, vivo para a arte. É ela que me mantém, é ela que me dá sustento e ela que me mantém são, né? O Agamenon professor é um cara que sonha, tenta sonhar com o aluno e fazer com que o aluno possa acreditar, que possa sonhar com ele também. Se descobrir quanto pessoa capaz, pessoa que tem potencial. Esse é o professor, não é um professor de reprovar, é um professor até de se encontrar na rua, chamar a atenção, porque a gente cria uma ligação com o aluno de empatia, amizade, Carisma. afeto, carisma, esse é o Agamenon, o professor Agamenon, não tem muito o que... Em que ponto eles se encontram? Os dois, Sim. olha, esses dois personagens, essas duas personagens, o encontro dele, não há um encontro assim, a não ser quando eu materializo a ideia de que a sala de aula é um teatro, eu faço uma personagem, vocês fazem outra, Sim. vocês fingem ser a plateia, eu finjo ser o ator, faço um papel de professor, vocês fazem um papel de alunos, mas esse eu acho que é talvez alguns momentos que a coisa surge, mas a gente cai na real e cada um cumpre o seu papel quanto ser. O ser aluno, o ser professor. Ou seja, sua forma de viver é levar tudo como se fosse um espetáculo. Porque querendo ou não, a vida é um espetáculo. A vida é um espetáculo, só não pode... A arte pode imitar a vida, né? Mas a vida não pode imitar de forma nenhuma a arte. Sempre dá uma problemática muito séria. Mas eu tento fazer desse momento de existência um momento voltado a viver com a arte. Porque nós estamos vivendo uma loucura humana tão intensa que às vezes eu chego a desacreditar o que está acontecendo com o ser humano, que está tão afastado, tão louco, tão agressivo, tão sem afeto. E a evolução, quando era para realmente evoluir, parece que estamos regredindo. Sim. E eu gostaria de também perguntar a você como é viver de arte no Brasil. Principalmente que a gente mora numa cidade do interior, né? Nordeste e tudo mais, a gente não tem muito essa cultura forte, a gente pelo menos não vê ela tão enraizada Aqui. a gente não vê uma cultura tão enraizada, pelo menos eu. Como é viver da arte aqui no Brasil, no interior? Olha, vamos pensar assim, a arte é muito forte nos grandes centros, né? A gente sempre imaginou, para vocês terem uma ideia, hoje eu sou professor de arte, a pergunta seria, por que você se tornou professor de arte, na verdade? E essa é a minha maneira de ter acesso a ela e fazer dela o meu ganha-pão. Porque até os 20,
uns 27 anos, eu sempre vivi de arte. Eu nunca fiz outra coisa a não ser arte. Artista de rua, artista de viajar, artista dos palcos, artista da noite maceiense. Eu sempre vivi da arte, sempre fui em busca dela porque eu tinha habilidade. A habilidade de fazer com que as pessoas riam, com que as pessoas se emocionem. Então o palco era meu espaço de encenar as brincadeiras, os brincantes. Principalmente como base da minha arte é o Nordeste. Mas viver de arte, vocês já sabem como é a realidade do artista. Infelizmente. Exatamente. Num país onde as pessoas não têm acesso, a arte é uma coisa cara, né? É uma coisa que pouca gente tem acesso. Temos acesso muitas vezes a uma arte que não traz uma qualidade boa, mas não deixa de ser arte. A arte na sua essência, ou sei lá, na sua maneira de ser. Mas o Brasil não é um país para você dizer assim, eu estou bem com a arte. Porque quando você pensa em ser artista no Brasil, artista cênico, você pensa logo em entrar na televisão ou fazer cinema. E entrar numa televisão não é uma coisa fácil. Fazer teatro no Brasil não é uma coisa fácil. Captar recursos no Brasil não é uma coisa fácil. É para quem realmente gosta. Na verdade, é uma sensação e uma paixão que só entendem Quem faz parte. isso. Foi por isso que eu fui fazer faculdade, para me tornar um profissional, porque eu precisava ter uma outra profissão, porque só artista. E eu entendo muito do que você está falando, porque eu já tive experiências teatrais. Eu já me apresentei numa competição escolar, que acontecia no Teatro Deodoro, eu acho que acontece anualmente ainda. Eu sei qual é. Então, eu já me apresentei lá 2 vezes. Uma vez foi com uma peça Eu Chovo, Tu Choves, Ele Choves, e a outra foi A Terra dos Meninos Pelados. E foi muito complicado captar recursos. Muito, tipo... Para encenar. Exato, para porque apresentar. o pessoal acha que é só ensaiar, que isso e aquilo. Realmente, a principal parte é você demonstrar a emoção para o público. Mas é importante que você tenha recursos para mostrar, porque é difícil você ensinar algo sem recursos. Digamos, a gente não tinha dinheiro para roupa, a gente não tinha dinheiro para ambientação, e foi muito complicado, porque a cultura em si brasileira não tem uma valorização para isso. Eles preferem, não generalizando, mas preferem gastar dinheiro com outras coisas. A cultura é sempre deixada de mão. Então, eu entendo essa parte do que o senhor quis dizer, de que é muito complicado, e realmente é muito complicado viver de arte, principalmente no Brasil. E como você acha que podemos proporcionar arte para a população, tipo, deixar ela mais acessível para comunidades e tudo mais? Olha, se eu for fazer uma pesquisa aqui de quantas pessoas tiveram acesso a uma peça de teatro, por exemplo, Débora Koch, ela veio fazer uma apresentação, está fazendo o Correndo Brasil com uma apresentação ligado a cultura afro, esse pós-pandemia, né? Ela está trazendo uma entidade em forma de dança, em forma de cultura afro, que, se eu não me engano, é um tipo de um orixá que traz as questões ligadas às doenças. Aí está fazendo... A pandemia, ou assim. Sim, que é a pandemia, ligando a pandemia e trazendo toda essa coisa que nos causou essa pandemia. Mas quantas pessoas tiveram acesso a isso? Quantos assistiram? Quantos daqui de Alagoas? No dia que eu estava lá, eu percebi que a maioria das pessoas que estava lá não são pessoas que têm acesso à arte assim. Não foi uma coisa que foi apresentada na rua. Não foi uma coisa que foi apresentada na praça. Foi uma coisa que foi apresentada exclusiva. Entendeu?
Então o público é um público elitizado. O que eu percebo é que a arte é destinada muitas vezes a um público elitizado, um público que tem acesso. O cinema, que é uma coisa mais aberta a todos, quantos vão? Onde eles estão? No shopping. Por quê? Porque precisa estar no lugar onde tem acesso ao quê? Ao capital. Então você perceba uma coisa que leva uma cultura de massa, como o cinema, que dá acesso a todo mundo. As pessoas não têm acesso. Os meus alunos mesmo aqui, quantas vezes foram assistir um filme agora? No cinema. Esses anos, de fevereiro, quantos filmes vocês foram assistir? Quantos lançamentos vocês foram assistir? Um só? Eu também, só fui assistir um. Eu nunca cheguei aí. Ah, não. Foi só. Não é? Mas repare só, uma coisa tão simples, né? Que se a gente quiser, vamos assistir um filme, rapaz, eu vou ao cinema. E não é bem ali. Ainda é mais complicado pra gente que mora no interior. Entendeu? E é mais engraçado ainda que a gente tem um shopping aqui que se chama Shopping Cinema, porém Não tem cinema. não tem cinema. É uma E incógnita. eu acho que vocês não são da época que tinha o cinema lá. Não sou, mas eu escutei. Tinha um cinema que era bem famoso aqui, Fantástico. só que ele foi decaindo. A TV entrou chegou, né? loja, entrou TV. Isso, é. A TV chegou e acabou com todos os cinemas nas cidades e restou os shopping centers, né? Professor, já que falamos em cidade daqui, esse ano faz 100 anos da Semana da Arte Moderna, né? 100 anos da arte moderna no Brasil, um marco inicial de mudanças fantásticas, né, na cultura brasileira. O que foi realmente a arte moderna? O que foi a arte moderna? O que foi a Semana de Arte Moderna? Exatamente. Essa Semana de Arte Moderna foi assim, gente. Vamos imaginar o sentido da coisa. Antes desse momento acontecer, o Brasil tinha um pensamento. O povo brasileiro tinha uma forma de pensar baseada somente nas coisas que vinham da Europa. A arte toda que era produzida no Brasil só tinha valor se tivesse aquela mesma aparência da arte trazida da Europa, que foi a escola europeia que veio quando o rei veio para o Brasil. Ele trouxe a escola europeia para cá, né? Então se pintava de acordo com o pessoal, as técnicas europeias, se dançava a dança, o balé, tudo era mais padronizado. Não era isso que os artistas brasileiros que trabalhavam com pintura, com música e tudo mais, já tinham um patamar financeiro maior. Porque a família de elite colocava os filhos para quê? Para estudar arte. Só quem estudava arte era quem era filho de rico, porque poderia ir para a Europa estudar lá. Quando vocês verem eu falar em Tarsila do Amaral, de Cavalcante, essas pessoas, eles já vieram de famílias exatamente, que mandavam estudar na Europa. Ou seja, aqui o Brasil era só um reflexo de Portugal. O Brasil ainda era muito arcaico. É só para você ter uma ideia, 90 não, mas uma população de analfabetos você coloca aí de 70% na época. Ou seja, ler ainda não era para todo mundo, né? Então a arte nesse momento era feita para a pessoa que tinha dinheiro. Então foi um momento que quebrou todos os paradigmas relacionados à cultura europeia. Nesse momento os artistas brasileiros, com raiva de uma crítica feita pelo aquele cara que criou o sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. feito por Monteiro Lobato, a uma artista chamada Anita Malfatti, que vinha com as ideias diferentes de uma pintura de vanguarda à frente do tempo. Ela fez uma exposição no Brasil, aí o povo foi olhar, os críticos foram olhar, e Monteiro Lobato era tido como um grande crítico da arte, era um cara que tinha muitas ideias, criou livros fantásticos e tudo mais. Ele era um cara crítico mesmo. Ele deu uma paulada na mulher, uma paulada verbal de crítica, disse que aquilo era uma porcaria, que aquilo não era arte, aquilo era uma loucura, que não se pintava desse jeito, que aquilo era um lixo, tudo mais. A mulher ficou tão sentida, tão acanhada, que ela preferiu voltar de novo, sair e fazer a viagem de volta para a Europa.
E os artistas que foram prestigiar ela olharam assim e disse, não, a arte dela está à frente das ideias. Das ideias. Nós precisamos realmente quebrar essas correntes com a Europa. Estamos muito atrasados. O Brasil estava atrasado em tudo. Em tudo. Tecnologia, conhecimento, ciência. Até hoje, né? Tá atrasado. Imagina em 1922. Naquele tempo também, eles... era como se fosse 90% da população brasileira vivia no campo. As cidades eram Minúsculas. vagas, né? As pessoas que moravam na Imagina cidade só são dessas pessoas que... Era assim, o fazendeiro tinha sua fazenda de cacau lá no interior, aí tinha aquele monte de gente que trabalhava para ele na fazenda, que eram os empregados, tudo semi-analfabeto ou analfabeto, e os filhos dele também, que trabalhavam também para o fazendeiro. Mas o fazendeiro tinha os filhos dele, a família dele. Aí a família dele morava na fazenda? Não. A família dele ia para a cidade, porque na cidade tinha o quê? A universidade. É por isso que no passado, a maioria das pessoas eram o quê? Advogados. Porque a primeira universidade que chega no Brasil é a Universidade de Direito, né? A Universidade de Esse Direito. cara é tão prestigiado até os dias de hoje. Exatamente, porque por que é que chamamos de doutor? Você sabe que um advogado, ele não é um doutor. Doutor é um título, né? Doutorado. Quem que tem doutorado. E é um título dentro da universidade. Esse título de doutor só serve dentro de uma universidade, ou quando você vai dar uma palestra num campus, aí o seu título está à frente. Mas na rua não. No comércio não. Tem valor. Mas como é que a gente chama? E o advogado ficou tão habituado a ser chamado de doutor, que parece que, né, quando você chama de advogado, ou que ele trabalha para você pagando, mas doutor, e quando o pobre vai para falar com um policial ou com uma autoridade, né? Qual é a primeira palavra? Doutor. Mas doutor... Entendeu? Não é? Doutor... Então a palavra doutor se tornou sinônimo de grandeza. Porque quem ia estudar naquele tempo, exatamente, e voltava para o interior para tomar conta da fazenda, era o filho do patrão, que era o doutorzinho. Ô professor, entendeu? Mas tipo, eram todos fazendeiros assim, ou uma pequena parte tinha esse recurso? Porque não são todos os fazendeiros que assim, eu venho de uma família que ela é do interior, entendeu? Eu venho da família que é do interior, e tipo aqui assim no mesmo. Eu tenho uma família da parte da minha mãe, que eles são fazendeiros, porém não tem tanto recurso assim. Eles disseram que sempre foi assim, a família dele, a família antes dele sempre foi tem assim. Tem roças. Exatamente. Eles são plantadores de quê? Hã? Geralmente eles plantam o quê? Sua família são plantadores de mandioca. Mandioca, muita coisa eles plantavam. Plantam coisas. A gente, quando trata a palavra fazendeiro, a gente lida geralmente com um cara que tinha um engenho, que produzia açúcar, que exportava, que vem dessa família. Quando você olha para a usina Caeté, você esquece que a usina Caeté era um engenho. Era um engenho Sanambi. Sanambi? Sanambi, que é o nome dos índios caetés. É daí que vem Sinibu. Sinibu certo. Também, Sanambi e Sinibu é a mesma ideia. Ali era um engenho. Aí esse engenho, eles compraram também juntamente aquela fazenda lá embaixo, Varrela. Aí se vocês lerem o livro das Irmãs Rochas, que são parentes de Ana Lins, parentes dos Rochas, essas palavras são sobrenomes grandes, viu? Lins, Rochas e Cavalcantes. São os grandes nomes da nossa região. E se o Cavalcante terminar com I, aí é que é o verdadeiro Cavalcante a nível nacional, que dizem que são as famílias mais fortes do Brasil. Porém, esse povo são os povos que a gente tinha como fazendeiros. Porque as Irmãs Rochas, ela pegou toda essa cultura de fazenda e transformou na culinária mais famosa de Alagoas. Por quê? Porque elas vinham de um engenho. Elas tinham
as negras que cozinhavam aqueles quitutes saborosos, e elas aprenderam criancinhas. Elas tiveram uma infância super maravilhosa na fazenda Varrela. Esses eram os fazendeiros. Os parentes deles podem ser pessoas que estão ligadas à terra, Trabalhavam aí. mas são agricultores. Certo. Agricultores. Esses fazendeiros, eles já têm um legado, uma herança, recebem uma herança de um pai, de um avô, já é um cara que estudou, que já é formado, entendeu? Que já tem um curso superior, e ele está ali para cuidar das terras e vai... É um processo que não muda. Essa é a diferença. Em 1922, o povo estava mais ligado ao campo. Trabalho braçal, roça, plantação, cacau, cana, café, era isso. Então, quando o Brasil disse, não, gente, olha só como é o nosso povo, olha aí a nossa cara, vamos mostrar o nosso Brasil. Aí a Semana de Arte Moderna mostrou a cara. A cara de quem? Do povo brasileiro. Como nós somos? Morenos, trabalhadores, fortes, mestiços, negros, né? Somos um povo alegre, temos festas, temos a nossa culinária. Isso foi a Semana de Arte. Mostrou o Brasil para o mundo. A partir de 1922, o Brasil teve uma cara. Não era mais aquele país tupiniquim. Apesar de que o povo lá fora ainda acha que aqui só tem índio, tá entendendo? Eu tive em lugares que as pessoas só conheciam duas pessoas, o Pelé. Quando eu dizia que eu era brasileiro, aí a pessoa só falava Pelé e Romário. E Neymar não? Fala. Não, na época não falava, era Pelé e Romário. Aí o resto é índio. Também o Ayrton Senna, que também é muito conhecido. Senna é porque Senna faz parte de um esporte, né? Que é um esporte muito... Privilegiado. É um esporte mais privilegiado. é. O futebol é um O esporte futebol mais... Tem muita É gente de univers- favela do futebol agora do... É onde tem mais oportunidade para pessoas que vêm. Exatamente. Você viu agora aquele aqui de São Miguel? O Thales. Fez um gol, tá jogando aí fora, né? Ele tá jogando Ele é de lá de Aonde? Terreira, né? Tá na República Tcheca. Ele tá Na República Tcheca. Ele tá jogando no Palmeiras. Ele é de lá de Terreira. É. Eu tô ligado- Eu tô ligado aqui esse Thales. Aí você vê aqui, ó. Você Jogou vê. comigo ele. Estudou com ele, jogou com ele, brincou com ele, com todo mundo, né? Aí naquele momento lá, quem ia imaginar que naquele momento aquele rapaz ali poderia de repente, Estourar. né, estar no outro lado, sair da cidade pelo seu talento. Tudo às vezes é uma oportunidade, né? Às vezes é uma oportunidade. Qual a falta dela? Esse é o momento dele pegar com as duas mãos, né? Não se deixar crescer o ego. Que o ego, quando infla, É difícil de deixar de estar inflado. Exatamente. Tem que deixar o ego no lugar. Cada um de vocês têm habilidade. A pergunta é qual? Tem um que pensa, tem um que é inteligente, tem outro que é habilidade. Isso aqui que vocês estão fazendo, isso aqui é uma habilidade. Isso começa assim. Quem Mas sabe... é uma ideia. É uma ideia que está Isso sendo... na verdade é só com trabalho de escola. Mas verdade. pronto, isso é uma ideia. À medida que vocês vão fazendo uma pauta, vão fazendo uma criação, um processo de análise, olha, vamos fazer uma reunião do nosso podcast da semana, que vocês estão fazendo uma equipe. Daqui a pouco vocês estão com um pequeno canal, daqui a pouco vocês estão com um trabalho que tem sentido. Isso é talento, isso é habilidade. Bom, acredito que o senhor, como um ator também, né? Como ator, Sou ator. como ator de arte, o senhor já deve ter visitado outros países. Já. Quantos países você já visitou? Eu tive no velho mundo, né? Pro outro lado de lá, da África para lá. Eu tive em Joanesburgo, na terra do Nelson Mandela. Gostei muito de estar. Lá. Essa temperatura que nós estamos aqui é a temperatura de lá, da cidade. Fria. Imagina, isso é a África. Quando eu falo África, não dá a impressão Calor. que é, né? Não, porque quando fala África, a gente pensa mais o que é a savana. Quente pra Exato, porra. mas nós estamos falando nessa parte agora da África do Sul.
frio. A terra do Nelson Mandela, a África do Sul, uma das partes mais ricas. E quando eu falo África, todo mundo já pensa só em miséria, né? E esquece que é o continente mais rico que existe, terra do diamante, Verdade. dos E grandes até animais. As Né? pessoas- muitas pessoas não Principalmente dos sabem, animais. acham que a África é só pessoas, só existem pessoas negras, Pobre, sede. pobres, mas não, a África do Sul, a maior parte da população são brancos, inclusive a pessoa mais rica do mundo nasceu lá. O Elon Musk, ele Elon é Musk, né? sul-africano. É, sul-africano. Ela, assim, Tem outro famoso também, que não é da África do Sul, mas da África, o Fred Mercury, se não me engano, é de Zimbábue. é também africano, né? Ele é mestiço de um... Mestiço que eu falo assim, é de uma etnia, eu não sei se é árabe, não é não, mas é de uma Acho que é etnia, indiano, acho que uma etnia desse pessoal aí. Tem também. Fred Mercury. Tem também. Eu não sei o nome dele, ele foi um rei bem antigo, que ele foi considerado o homem mais rico do mundo até hoje. Eu não lembro muito o nome dele. Hã? Não, era um. Não, era um. Da África. Eu não lembro o nome dele, é enorme, que ele contaram a história dele, que ele foi o mais rico do mundo e ele disseram lá a pequena fortuna que ele tinha. Até hoje ninguém superou a fortuna que ele teve naquele tempo. Na época dele, até Da época hoje dele ainda. Até hoje, ninguém nunca superou. É muita grana, né? É, só um pouquinho só. É muita grana. Tipo, Elon Musk esse dia bateu o quê? 1 trilhão? Não chegou nem aos coisas que ele Nem tinha, aos parece. Só E era africano. Só dando uma correção, né, nessa parte aí, só para mudar, para não deixar, como vocês estão tão próximo do professor, eu não posso permitir, mas assim, a grande população da África, mesmo do Nelson Mandela, são de origens, são negros, né? A minoria é branca, que são os descendentes. É porque é da colonização inglesa, né? Exatamente. A problemática foi justamente essa. Uma minoria tem mais direito do que uma grande maioria, e justamente essa maioria que era nativo daquele lugar, É a grandeza daquele lugar. que era dali, daquele lugar, Pronto, é e que não nem ter aqui, direito. É que nem aqui. Aqui, porque escuto muitas vezes na sala, em todo canto também, que quem descobriu o Brasil foi Portugal, os portugueses descobriram, mas não. Quem descobriu o Brasil foi os índios. Então, quando a gente fala disso, o povo diz que a grandeza do Brasil é Portugal, sabe? Mas se não fossem os índios, eles não teriam chegado tão longe, eu acredito. Se a gente for analisar esse contexto histórico da nossa formação quanto povo, nós vamos encontrar um rio de sangue, um grande assalto. Hoje eles são minoria no né? Brasil. Vamos encontrar muita maldade. Só para completar aquela primeira frase da questão da África, apesar de toda essa riqueza que tem desse povo, a grande problemática da África foi uma coisa só: colonização e etnias. Ele banto, ele nagoa, ele ali, Yoruba. vamos dizer, de outra língua, apesar de serem todos pretos, mas Tem um a gente quando conflito. fala África pensa que a África é um país, né? É um continente, né? Com vários países e vários povos. Então o grande problema da África foi a colonização. Se vocês tirarem pelo Congo, vê só, o Congo um país riquíssimo, lindo. O Congo é lindo. Mas quando fizeram a divisão, entregaram o Congo aos belgas. Então o rei belga chegou e falou assim: o Congo é meu. Aí os congoleses chegaram e aceitaram. Eles levaram tudo que tinha e depois eles olharam assim e disseram: não, isso aqui é nosso. Quando eles foram embora, o que aconteceu? Deixou o Congo Miséria. pelado. Sem nada. Pelado. Com a mão do Com a grande lado, dificuldade do caramba. Então, todo mundo, os ingleses, portugueses, todos que colonizaram a África levaram a desavença. Mas isso é história, isso é cultura, isso é formação da humanidade. O senhor uma vez falou que foi para um país, eu não lembro o nome, acho que era Singapura. Fui para Singapura. Singapura é do tamanho de
Acho que Singapura L3. Alagoas, não, é menor. Menor que Alagoas, é um país muito menor que Alagoas. É muito pequeno. Mas o que Uma ilha, né? mas É uma ilha-estado. Mas entre a cultura, Riquíssimo. entre a cultura de lá e aqui, o senhor acha que é de Ah. lá? Totalmente superior da gente. É um país minúsculo, mas um país de primeiro mundo. Entendeu? País de primeiro mundo. Todos os alunos lá falam 3, 4 idiomas. Aquilo é o que? É lá, Singapura é o que? Índia? Singapura é Ásia. Ásia? Fica depois da Tailândia, né? Fica entre por ali perto do Vietnã. Não lembro muito, mas ele que é considerado a Las Vegas de fora. Não é ela não. Amsterdã não, mano. Tem outra. É na Holanda. Não, eu falei porque eu me esqueci o país que é considerado Las Vegas, entendeu? Aí eu tô tentando. Ah, Catos Cassino. Eu acho que é Singapura. Olha, assim, Não lembro em Singapura o jogo era proibido. Eu trabalhava num navio cassino. Você trabalhou no navio? Um navio transatlântico, um gigante. Entendeu? Que tinha tudo dentro. Você imaginar, tinha dentro de cinema, Tudo. a bares, porque ela era cassino. Era enorme. Isso. Aí esse navio, ele ficava em Singapura e ele zarpava no sábado e passava uma semana em alto mar internacional. Porque nesse mar internacional poderia jogar, poderia funcionar o jogo. Não tem lei, né? Não tem lei. Aí ali era jogando a noite inteira, entendeu? O pessoal era poker. É um cassino. Era um cassino, Todo mundo acha brecha. era um cassino, entendeu? Professor, Eu acredito que fosse da Professor, relembrando barra isso pesada. que você falou da África, sobre a divisão de etnia, foi daí que começou o apartheid? O apartheid, que significa separação, né? Apartar. Ele começou justamente por essa questão inglesa, né? Os ingleses querendo ter mais acesso às coisas do que a população negra. E a população negra era 70%. Os brancos eram 30%. Mas os brancos tinham todas as coisas boas. E os negros morando à margem da sociedade, sem direito à escola, sem direito às coisas boas. Então, quando os negros começaram a questionar, aí criou-se essa divisão de apartheid, onde cada um ficava no seu lugar. Só que os lugares para eles eram sempre os piores. E aí começou os conflitos, e conflitos pesados. Mandela, né? Que lutou contra Exatamente, conflitos pesados, conflitos de morte mesmo, porque você vê uma minoria massacrar um povo que era dali daquele lugar. Aí é fogo, mas o apartheid acabou. Foi um dos piores regimes que já existiu também na face da Terra. Se chama apartheid, ou apartheid. Tomando só um assunto da questão da modificação da arte, da mudança da arte. Como você já falou, antigamente o rádio foi substituído pela TV, foi substituído pelo cinema, e o cinema foi substituído pela TV. Qual você acha que é o futuro da arte? Já está acontecendo, cara. O futuro da arte já está acontecendo. A arte e tecnologia já está inserido desde o primeiro momento em que o rádio surgiu, a TV, o cinema. O cinema não morreu, né? Graças a Deus. Professor, pensando bem, eu acredito que nem vai morrer. O cinema. Vai porque... não. Tipo, não vai, não. Tipo, cinema você tem na palma da mão, tem no computador, tem na TV de casa, e é um conteúdo que a gente para passar o tempo, um conteúdo que às vezes é divertido. Eu falo cinema quanto sala de projeção, quanto ambiente aquela da telona lá. O espaço, o acesso a plataformas com filmes. Isso também é bom, porque aí é que trouxe o cinema para mais acesso. Proliferação. Por exemplo, quem não foi assistir esse último filme que teve dos animais,
Foi alguma coisa ligada à magia, como era o nome? Animais Fantásticos onde habitam. Não é fantástico. Não, do Doutor Estranho, Animais Fantásticos. Eu não fui assistir. O lançamento foi divulgado, né? Um monte de gente foi assistir. Tinha um colega que já comprou o ingresso para ir. Foi aquela coisa. Mas eu só assisti quando saiu na plataforma em casa. Entendeu? Sim, entendi. Então tive acesso também ao filme. Não tive ao prazer do cinema. Sim, porque Mas é teve outra acesso. experiência. De fato. O cinema, ele envolve você. Se for um de terceira dimensão, então... É por isso que eu acho que o cinema não vai acabar tão cedo por causa disso. É uma experiência muito diferente do que você tá na televisão em casa e também cada vez mais ele vai se aprimorando. Aprimorando, é verdade. Agora uma coisa que é muito interessante, sabe o que é? É o local que eles foram. Eles foram muito estratégicos, foram muito espertos. Eles procuraram justamente os grandes shopping centers para poder ficar e se estabelecer. Foi por aí que não teve a morte do cinema. E quem tem acesso a shopping center? Todo mundo. Elite. A gente vai para lá e fica para lá andando, querendo comprar uma coisa, olhando as lojas, querendo aquele... Eu não gosto, eu não gosto de shopping center. Eu não gosto. É só pra andar mesmo. Eu vou para dizer que vou ali comprar alguma... mas eu não curto, porque ali a gente perde totalmente a... Ele é feito para te prender, não sei se vocês já perceberam. Quando você ultrapassa a porta, pode perceber Muita coisa tira a sua atenção, assim que você entra. ele faz você perder totalmente a noção de tempo. É tudo fechado, primeiro é tudo fechado, você não vê o teto, é luz ligado diretamente, ambiente de muito barulho, muitas lojas, muitas luzes, então são milhares de informações de forma rápida, instantânea, os olhos captando coisas, né, a todo instante. Quando você entra 11 horas, que você diz, vamos embora, já é 6 horas da noite. Você vê a discrepância, porque lá tá aí tudo claro e... Exato. já tá Quando você escurecendo. sai, você diz, poxa, já tá escuro. Por quê? Você Você passou perdeu. tão rápido. E você perde, a estrutura é feita justamente para fazer você entrar, gastar Não sai. e não sair. Tudo é trabalhado de forma psicológica, gente. Cada coisa, cada passo que você dá dentro de um shopping center é o templo do capitalismo. Você Eles tem que têm deixar que- uma moedinha, nem que seja um sorvete. Eles tinham que fazer vender, né? Nem que seja aquele sorvete mole, cabuloso, redondo que o cara tira Mas ali. por isso são tão chamativas. Tudo. Prende a sua atenção Tudo. ali. E o mais triste, estando lá liso. Você passa olhando. Se tivesse dinheiro, ficava ali Só. também. Nem água bebe, a não ser que vá no banheiro lá. Botar a boca na torneira. A água se chega no canto 3,50, vai em outro é 4, vai em outro 4,50, vai 5. Entendeu que o shopping center não é feito Até para... achar o preço mais barato, você É ou não é um acha que ambiente todo de dia. separação? Porque uma família pobre não vai para um shopping. E se for, fica até assustado, porque não sabe como se movimentar. E tem a turma que vai e se acha, né? E tá liso ali, mas se acha daquele ambiente. Sorriso. Tem os outros que vão e realmente tem dinheiro para ir, come, gasta e tá nem aí. E a gente é na base do contato. Tá com quanto aí? Tô com 50. Me dê um sanduíche, tá com quanto? 17. Tô com 20. Dê. Às vezes a gente sabe exatamente que ali é o lugar onde separa, de fato, quem Os pode. pobres. Exatamente. Quem pode e quem não pode. Quem pode assiste o cinema a hora que quer. Quem não pode vai ver logo qual é a promoção do dia. Então, só pra finalizar, eu gostaria de fazer a última pergunta a você. Finalize. E o que mais te admira na arte? O que te trouxe pra arte? O que me trouxe pra... Rapaz, olha. Quando eu nasci... Ele gostou. Quando eu nasci, já falaram assim. Eu ouvi. Quando eu nasci, falaram assim. Senhoras e senhores, Um ator está com chegando. vocês, Agamenon Lima. Aí eu fiz... Ué... Chorou. Chorei, né? Aí já fiz uma cena. Pronto, começou daí. Não tem outra brincadeira. Eu percebi que o primeiro espetáculo que eu fiz Foi nascer. foi por onda, rapaz. Um cara estava bebendo num bar na minha rua. Eu tinha aproximadamente uns 9 anos por aí. E os meus amigos também, 9, 10. E o cara mandou botar uma música. O bar ficava bem próximo à casa da gente, na esquina a gente conhecia os donos e tudo mais. Ele falou assim: olha, quem dançar melhor aí
vai ganhar um picolé, viu? Rapaz, Agamenon quando fechou. ele botou o samba, aquela molecada tudo lá, eu nascido feito no samba, esquidum, ganhei de um, esquidum. Resultado, eu ganhei o picolé. Decidi em diante, eu disse, rapaz, tem habilidade, é bem palhaço esse menino. Com Tinha 9 negócio na anos. escola, tava. Não tem o Alisson ali? Sim, Que toda coisa o Alisson, né? sim. O estilo era esse. O resultado é diziam que eu não valia R$1. Esse menino vai ser não sei o que, não presta. Mas eu gostava de ser artista, eu gostava de fazer as pessoas rirem, eu gostava de fazer as pessoas se perceberem. Eu gosto. Me dava prazer, Então assim, eu fui estudar arte, fui estudar para ser ator. Então eu nasci com habilidades para arte. Essa é a verdade. Seu vivo Eu para nasci arte. com habilidade para arte, E já fiz muitos trabalhos. Participei de filme, 2 Dedos, Pouco Gelo e 2 Dedos d'Água. Vou procurar. Tiago Lacerda estava no filme. Vou procurar. Você de repente pode ver lá, quando passar assim, Você fez o quê? meu nome tá lá assim, Agamenon. grande elenco. Tô só na parte que tem o nome grande elenco. Não aparece lá Agamenon, o nome, né? Agamenon Lima, mas estavam lá fulano de tal, Tiago Lacerda, Ayrton Graça, né? E grande elenco. Eu tô naquela parte que faz grande elenco. Só no nome, né? Resumido. Agora desse rápido, Oxi. Ou senão aquelas letras que fazem. Tava falando aqui. Quem Professor. tava no filme era aquela menina Luciana Gimenez. Eu fui fazer o teste para ser um porteiro. Terminei sendo um policial. Ali no roteiro, no cruzamento do roteiro, eu com um rifle desse tamanho. Os caras pensavam que era uma blitz mesmo, mas era a gente fazendo a cena, sabe? Aquela música do Missão Impossível. Ayrton Graça era o meu chefe. Aquele negão, aquele moreno do samba. Sabe qual é Ayrton Graça? Ayrton Graça, aquele da Globo lá. Ganhei Professor, 50 conto. Bom, o A diária. bom que o senhor descobriu o que o senhor queria ser quando novo, né? Mas o conselho que eu estou pedindo pro senhor dar para todo mundo aqui, porque acredito que nem todo mundo você já sabe o que quer, né? Pra sua profissão, sua paixão. O que é que o senhor diz pra gente As pessoas sobre? se encontrar. Para ficar atento. Exatamente. O que eu digo é para vocês ficarem atentos a vocês. Olhar mais para vocês e olhar menos para fora. Porque às vezes quando vocês olham muito para fora, vocês se esquecem de olhar para vocês Pra dentro. e perceber qual é a sua habilidade. Você é um cara que dialoga bem? Você é um cara que gosta de se expressar? Você é um cara que gosta de trabalhar Equipe. com equipe, com máquinas pesadas? Ou você é um cara que gosta... Do que é que você gosta? O que é que você quer? Você é um cara que também não quer fazer nada, quer sair Brasil afora, andar, dormir pela rua. O que é que você quer? Quando você se descobrir quem é você, talvez fique mais fácil. Porque as dúvidas são muitas. A gente fica em dúvida. A dúvida vem, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou manter minha família? Eu moro no Brasil, o que é interessante ser no Brasil? Eu acho que é calma. Vocês têm uma coisa que é muito importante, chamada tempo. Vocês têm tempo para errar. Isso é bom. A primeira coisa que vocês têm é tempo para errar. Vocês só não podem permanecer No erro. isso. Mas tempo para errar vocês têm. Porque vocês podem errar e começar. Olha, eu não tenho tempo para errar. Eu não posso. Cada tiro que eu dou é para acertar logo. Porque eu não tenho mais o tempo que vocês têm, né? Então, quando vocês pararem e perceberem que vocês têm tempo, fica sossegado. Segundo, que pode errar e recomeçar, beleza. Se a intenção é ficar rico, nunca vai ficar. A não ser que faça falcatruas, ou ganhe na loteria, ou de repente invente uma Coca-Cola e venda Ou e se case torne com- rico. Ou case com uma velha rica, né? Ou case com uma viúva, né? Milionária. E já era. É, Ouvir a novela Romance, né? né? Ouviu? Um cara ousado, né? Ousado, né? É um cara ousado. Aí esse William Musk é um cara ousado. É um verdadeiro Ele empresário. pega R$100, compra 200 ovos de galinha
E frente. Vende ali, já arrumou mais 200, pega esses 200, compra 20 galinhas, vende ali, ganhou 4. Ela é esperta. Isso também facilita. Se vocês tiverem, alguém aqui pode ser um bom vendedor, pode trabalhar numa loja e ser um excelente vendedor. Então, Muito bem. foi isso, professor. Muito obrigado. Tem que ver mais. Então, pessoal, foi esse. Foi mais um episódio do Tropicast. É o podcast mais tropical que você vai ver. Valeu! E Um abraço.